Para finalizarmos, então, primeiro ano, a gente analisa agora a hidrografia, a rede hidrográfica, né? Para conhecer a hidrografia de uma região, quer dizer, o conjunto de rios, de lagos, de córregos, de igarapés, é preciso lembrar que igarapés são pequenos rios que, conforme são chamados aqui na região norte, né? Mais pelo caboclo amazônida, ele não chama de córrego, ele não chama de riozinho, ele chama de igarapé. O igarapé 2 de abril, que a gente conhece aqui, né? Igarapé não é o nome do rio. Igarapé é como é chamado aqui na região norte, no costume do povo amazônida, como é o nome que eles dão para pequenos cursos de água, que nós chamamos de córregos, tá? Mas para conhecer então a hidrografia de uma região, é preciso saber que o ciclo de água provém da atmosfera ou do subsolo. Vamos relembrar que depois das chuvas, as águas das chuvas, elas percorrem 3 caminhos. Elas evaporam, elas escorrem ou elas infiltram no solo. Lembram-se disso, né? Na evaporação, ela retorna para a atmosfera em forma de vapor. A água que infiltra no solo e que escorre vão se dirigir para as depressões, para as áreas mais baixas do terreno e vão formar os rios, os pequenos rios, os córregos, os igarapés, os grandes rios, vão desaguar nos mares e nos oceanos. A quantidade de rio de uma região vai estar diretamente relacionada ao seu clima, né? Regiões de clima quente e úmido, nós teremos muitos rios, como aqui na Amazônia. Regiões de clima quente e seco, como no semiárido nordestino, nós teremos poucos rios, né? E vão originar também, o clima vai determinar o regime dos rios, a variação da quantidade de água em seu leito e assim por diante, tá? Então, nós temos dentro dessas influências do clima sobre a hidrografia, nós teremos alguns tipos de rios. Por exemplo, os rios perenes são aqueles que nunca secam, né? E possuem um bom volume de água nos leitos. Um exemplo, o Rio Machado, que corta de Paraná, dividindo a cidade em 2 distritos, né? O primeiro e o segundo distrito. A gente sabe que o Rio Machado é um rio de cheias, no período das águas das chuvas ele vai encher, no período das secas ele vai diminuir, mas nós nunca veremos o Rio Machado totalmente seco. Nós nunca vamos conseguir atravessar, quer dizer, é meio difícil nessas mudanças climáticas, mas costumeiramente vai ser bastante difícil a gente algum dia atravessar o rio, todo o leito do Rio Machado de um lado para o outro dele, sem molharmos os pés, né? Porque ele é um rio caudaloso, quer dizer, de grande volume de água, né? Já existem alguns rios que a gente chama de temporários, são aqueles que secam nos períodos de seca, principalmente nas regiões de clima árido ou semiárido, como é o caso do Nordeste brasileiro. Lá a gente vê, às vezes, passando por alguma ponte, está lá, ponte sobre o rio tal, mas o leito do rio está seco. Por quê? Porque é um período de seca. Quando voltar a chover, ali vai aparecer, o rio vai voltar para o seu antigo curso normal. Então, por isso que a ponte precisa estar sempre lá, tenha água ou não, porque ele é temporário, ele pode voltar, ele pode secar e volta, ele seca, ele volta e assim por diante, né? Ainda nos regimes de rio, nós temos os chamados rios de regime pluvial, aqueles que são alimentados pela água das chuvas, são condicionados pela água das chuvas. Esses são os rios de cheias e de vazantes. Vazante é o período que o rio seca, que o rio diminui a sua quantidade de água, não seca totalmente, né?
mas eles estão condicionados ao regime de chuva. Por exemplo, de novo eu volto a falar do Rio Machado. A gente vê, não é? Agora que a gente está começando a entrar no período das águas, quer dizer, nós passamos por todo o período da seca, então a quantidade de água do Rio Machado baixou. É possível que a gente veja as pedras, né, no leito do rio. Quando chegar lá em janeiro, fevereiro, o rio vai estar cheio, porque ele vai estar no ápice da quantidade de água recebido nos leitos que alimentam, nos outros rios que alimentam o rio e na sua própria cabeceira, né? Já nós vamos ter alguns rios que são de regime nival. O que é isso? Eles são alimentados pelo derretimento da neve. Por exemplo, vamos pegar aqui em Rondônia novamente, o rio Mamoré, né? O rio Mamoré, ele vem da Bolívia, lá ele se chama Rio Madre de Dios e ele nasce lá na Cordilheira dos Andes. Então, no período do inverno, tudo vai estar com bastante neve, né? Quando chega o período do verão, haverá o derretimento dessa neve, né, que vai virar água e vai carrear para o rio e vai alimentar a quantidade de água do rio Mamoré. Então, o rio Mamoré vai também subir, porque o regime dele é de regime nival. E aqueles rios que são de regime misto. O que é misto? Quando ele é alimentado tanto pela água da chuva quanto pelo derretimento do gelo. Por exemplo, um outro rio aqui de Rondônia, que é o Rio Madeira. O Rio Madeira recebe água do Abunã, que também vem lá da Bolívia, do Mamoré, do Guaporé, do Machado, né? Então, ele recebe água tanto de rios que têm regime pluvial, quanto de rios que têm volume nival. Por isso a gente diz que ele é um rio de regime misto. Todos esses rios que eu acabei de citar exemplo aqui, eles drenam as terras de Rondônia, tá? Mas quando um rio drena uma região, uma terra, ele forma aí a sua bacia hidrográfica, né? Então, o que é uma bacia hidrográfica? A gente pode dizer que é o conjunto de terras drenado ou banhado por um rio principal, pelos seus afluentes e pelos seus confluentes. É um igarapézinho que joga num rio maior, que joga num rio maior, que joga num rio grande, que joga num rio muito grande. Todo esse conjunto de terra banhado, cortado por todo este emaranhado de rios, de pequenos rios, de córregos e de igarapés, formam esse conjunto que a gente denomina como bacia hidrográfica, tá? Os rios afluentes ou tributários de um rio de bacia hidrográfica são sempre rios de menor volume. Olha, rios pequenos sempre estão nas partes mais elevadas do terreno. Quanto maior for um rio, mais baixo é o nível dele, porque a água não sobe, a água só desce. Então, o igarapézinho que joga num rio pequeno, que joga num outro rio, que joga no outro rio, que vai dar até no nível do mar, que é 0 metros de altitude, né? Então, quanto menor for um rio, o tamanho do rio, o tamanho não, o caudal dele, a quantidade de água, né? Maior altitude ele vai ter, tá? Então, sempre um rio menor vai desaguar num rio maior com maior volume d'água. Esse ponto, né, onde um rio deságua no outro, é o que a gente chama de foz. Por exemplo, aqui na Ilha do Coração, né, é a foz do rio Urupá. Ali onde o rio Urupá, que nasce lá na Serra do Pacás Novos, vem cortando parte da região central do estado, e aí ele deságua no Rio Machado. O ponto que ele deságua no Rio Machado é o ponto que a gente chama de foz. Quando um rio deságua no oceano, né, a foz dele no oceano pode ser de duas formas. Ela pode ter vários braços, então sai um pouco para lá, um pouco para lá, e aí essa forma a gente chama de delta. Quando ele deságua todo num único canal, a gente chama de
estuário. Vamos ver isso melhor. Olha, então vamos ao exemplo da bacia hidrográfica aqui, ó. Aqui, o rio principal é sempre o rio mais baixo, que está numa área mais baixa da bacia, é o maior. O rio principal é esse aqui, ó. Vamos, ó, tá? Então, vamos dizer que ele nasce aqui. Aí, ó, esse aqui é um afluente, como este é um afluente deste, esse é confluente desse. Olha, aí os rios vão desaguando, veja, sempre vem vindo para áreas mais baixas, né? Essas partes em branco aqui, olha, são as partes mais altas do relevo, e aqui a gente chama de divisor de água. Olha, esse rio nasceu desse lado e esse desse lado, eles estão próximos. O que separa? Uma área mais alta do relevo, né? Um nasce de um lado do morro, o outro nasce do outro lado. Mas ambos acabam, neste caso, acabam indo para a mesma bacia hidrográfica, né? Então, todo este conjunto de terras aqui, banhado por um rio principal pelos seus afluentes, é o que a gente chama de bacias hidrográficas, tá? As principais bacias hidrográficas do globo, tá? São a Bacia Amazônica, a Grande Bacia Amazônica, da qual a Bacia do Ji-Paraná. Então, nós podemos ter diversas bacias hidrográficas dentro de uma bacia maior. Por exemplo, a Bacia do Rio Machado é uma bacia pertencente à Bacia do Rio Madeira, porque o Ji-Paraná deságua no Madeira. E a Bacia do Rio Madeira é uma bacia tributária do Rio Amazonas, né? Então, as duas fazem parte da Grande Bacia Amazônica. Ela é importante porque é a maior bacia hidrográfica do mundo, porque ela abriga nas terras que drenam todos os rios a floresta amazônica, então a importância ambiental dela é muito grande. Outra bacia de grande importância é a bacia do Rio Reno, que fica na Alemanha. Ela é a grande importância econômica. A maior parte dos produtos que a Europa compra e que a Europa vende, né? Elas navegam através dessa bacia do Rio Reno. Outra bacia muito importante é o conjunto da bacia do Mississippi-Missouri, nos Estados Unidos, o rio Mississippi e o rio Missouri, os dois formam um conjunto de bacias, né? Eles são chamados rios de integração. Foi através deles que os americanos ocuparam todo o meio oeste, depois todo o oeste do país, né? Hoje ele também é de uma importância econômica muito grande, porque grande parte do volume de importação e exportações dos Estados Unidos é navegável pelas hidrovias que correm, né, que são formadas por esta bacia hidrográfica, né? E outra bacia extremamente importante é a chamada bacia do Mekong, lá no Sudeste Asiático, que ela corta países como Laos, Camboja, Vietnã, parte da Coreia, né? Ela é uma bacia que ocupa uma extensa área de ocupação humana, áreas extremamente povoadas, extremamente populosas, faz com que grande parte, por exemplo, das populações pobres desses países morem mesmo dentro dos rios, pequenos navios, não são navios, pequenos barcos casas, né? O barco é a casa e ali, então o rio também é a rua, o rio é a praça do mercado, o rio é a feira, eles vão fazendo trocas comerciais por ali e são áreas extremamente populosas, né? Bem, aqui a gente tem toda a área da bacia amazônica, assim como a floresta amazônica não é uma floresta única e exclusivamente brasileira, a bacia amazônica também tem águas internacionais. Então, tem águas que vêm da Venezuela, tem rios que nascem na Colômbia, que nascem no Equador, como o Maranhão e o Ucaiali. O Maranhão e o Ucaiali, os dois vão formar juntos a bacia, vão formar o rio, formam o Solimões, que junto com o Negro, a partir daqui, eles vão formar o rio Amazonas. Então, se a gente começar a medir desde a nascente
do rio Amazonas até a sua foz, né? Mais de 5 mil quilômetros, esse vai ser o maior rio do mundo. Aqui está a bacia do Rio Madeira, a bacia do Xingu, do Tocantins, tá? Diversos rios aqui. As bacias hidrográficas brasileiras, quais as bacias que nós temos aqui? Olha, então, toda essa parte, a bacia amazônica, a bacia dos rios Tocantins e Araguaia, a bacia do Rio Paraguai, a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Rio Uruguai, a bacia do Rio Parnaíba, e as demais serão pequenos rios que nascem e logo vão desaguar, vão escorrer e desaguar para o Oceano Atlântico, como o Atlântico Nordeste Ocidental, o Atlântico Nordeste Oriental, o Atlântico Nordeste Leste, o Atlântico Sudeste, né? E o Atlântico Sul. Então, esses são rios de pequenas bacias brasileiras, porque eles não são rios de grande curso, né? Não cortam grandes extensões do território brasileiro. Nascem na Serra do Mar e logo desaguam no Oceano Atlântico.